Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Certinho? Vamos lá então resolver Enem 2020, Física do Enem 2020. Gente, 2020 foi um ano de pandemia, né? Mas nem por isso o Enem ficou mais tranquilo. Agora, o que aconteceu? A prova ficou bastante teórica. Você vai perceber aqui que nós temos duas contas, três, vai, que a gente vai precisar fazer entrar no cálculo de fato, tá? Agora, grande parte das questões foi bastante interpretativa, bastante conceitual, no sentido de que você tem que fazer análise dos fenômenos, entendendo qual é a física da coisa, o que está acontecendo ali do ponto de vista físico, tá? Então, assim, é muito importante. Isso foi mais intenso nessa prova de 2020, mas não é uma exclusividade desse ano de 2020. Isso acontece de maneira recorrente no Enem. Tá? Então você tem muitas questões, não tantas assim, né, geralmente, mas muitas questões, onde você vai precisar fazer uma análise conceitual dessas questões, ou dos itens, né, no caso do Enem. Então, isso significa que você não pode desprezar o conceito daquilo que você está estudando, tá bom? Não deixa só para decorar a fórmula e, não, vamos decorar a fórmula aqui, fazer musiquinha, fazer poeminha da fórmula e aplicar. Não é assim que funciona. Você precisa entender como o conceito explica o fenômeno que está sendo descrito ou que está sendo observado. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a questão número 92. Lembre-se de que o número das questões é sempre baseado na prova amarela, na versão amarela do Enem, tá bom? Então vamos lá, ó. Na questão 92 nós temos o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários, conhecedores do utensílio, normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o ou a. Então veja só, esse tipo de questão, eh, por mais que você pense assim, nossa, ela é uma questão conceitual, né? É tranquilo. Não é bem assim não, porque você tem um tempo reduzido para fazer os itens, para resolver esses itens no Enem. Quando você tem uma questão desse tipo e vão aparecer várias, você precisa ler item a item, alternativa a alternativa, para saber qual é a correta, para julgar qual é a correta, tá bom? Então, a gente vai explicar aqui que o exercício está dizendo, né? Qual que é a situação apresentada pelo exercício, mas lembre-se de que é importante que o conceito esteja fresco na cabeça, para que você possa fazer uma análise mais ou menos rápida aí do que você precisar, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente vai. Ele está falando da água, né? Então você tem lá uma panela de pressão. Vou desenhar aqui uma panela de pressão. Aqui. Então tem lá a minha panelinha. Tá fechada. Tem aqui o pininho e o cabo da panela. Muito bem. Essa panela aqui, a gente está observando ela com raio-x, tá? Então dá para ver o que está acontecendo lá dentro. Você vai imaginar o seguinte, ó, tem um tanto de água aqui e é essa água que está sendo aquecida, né? O interesse de aquecimento aqui é na água e aí ela vai começar a entrar em ebulição, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro o que é uma água no estado líquido, né? Então, dá um zoom aqui, ó. No estado líquido, pessoal, a forma aí das moléculas de água é o seguinte: você tem lá oxigênio e hidrogênio. Aí você tem algumas ligações entre moléculas diferentes de água, tá? Algumas estão ligadas, outras estão mais soltas, tá? Então fica uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, elas estão fracamente ligadas, né? Você tem algumas ligações mais intensas e outras mais fracas. Bom, isso vai fazer com que o seu líquido ele não tenha um formato próprio. Ele assume o formato do recipiente, mas com uma limitação. O que é
você mudar de estado, fazer evaporação, é você começar a retirar essas moléculas de água, né, e deixar elas soltas. Então, a molécula de água, ela vai estar presente se você tiver gelo, água líquida ou vapor de água, tá? Ou água no estado gasoso. Então, em qualquer estado, você vai ter a mesma molécula. A questão é como é que elas estão agregadas, como é que essas moléculas estão unidas. No estado sólido, ela vai estar juntinha, no estado líquido, ela vai estar mais ou menos, e no estado gasoso, ela vai estar totalmente separada, totalmente solta. Então, se eu começar a retirar essas moléculas daqui, eu vou ter as moléculas no estado gasoso bem soltinhas. Tanto que elas vão ocupar o recipiente inteiro. Aí você não tem uma limitação aqui pelo volume, do líquido, né. Então o líquido não tem um formato próprio, mas ele tem um volume próprio. Então, naquele volume, bateu ali no nível, né, superior da água, não sobe mais. Só que o gás não tem volume próprio. Ele assume o volume do recipiente, porque as moléculas vão ficar todas soltinhas aqui, tá bom? Agora a ebulição é quando eu começo a retirar esses gases ou retirar essas moléculas de maneira muito intensa, com velocidade muito grande, né? Velocidade intensa. Então você começa a retirar muito rapidamente essas moléculas. E aí você tem aquele borbulhamento, tá? Bom, a questão é a seguinte: quando a gente está a pressão de uma atmosfera, um ATM, que é a famosa pressão do nível do mar, essa ebulição vai acontecer a 100 graus Celsius. Essa é a temperatura de ebulição para a água, tá? Agora, imagine que você esteja numa região onde a pressão é maior do que uma atmosfera, né? Você está num nível abaixo do nível do mar. Então, o que que vai acontecer? É como se você tivesse uma tampa aqui, ó, segurando essas moléculas. Então, ela vai dificultar a retirada de moléculas de água para que elas virem gás. Então, você está segurando as moléculas ali no nível, né, do volume da água, tá? O que que você precisa então, se você tem uma pressão muito alta, o que que você precisa para conseguir retirar essas moléculas? Você precisa de maior agitação das moléculas. Como é que você consegue maior agitação das moléculas? Você vai conseguir maior agitação com maior temperatura. Para isso você vai passar mais energia, né? Passar mais calor ali para aquela quantidade de água, vai atingir uma temperatura maior, que no caso das panelas de pressão chega a aproximadamente 120 graus Celsius, tá? Então, mais alto do que os 100 graus Celsius que você consegue, ao nível do mar e quando você tem alguma coisa destampada, né, você tem uma panela lá, tá a pressão, de uma atmosfera, aí ela vai entrar em ebulição, a água que está ali vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, tá bom? Agora na panela de pressão essa temperatura é maior. O que que vai acontecer, gente? Você vai lembrar o seguinte, quando você tem mudança de estado, mudança de estado. O que que é isso? É quando o sólido está virando líquido, líquido gasoso ou vice-versa, tá? Na mudança de estado, a temperatura é constante. Constante. Para qualquer coisa, professor? Não, para substâncias puras. No caso aqui, a gente está considerando a água pura, não estamos considerando os sais nem possíveis impurezas nessa água, tá? A gente está considerando a água pura. Então, a temperatura fica constante. Se a temperatura fica constante, a energia que o fogo está passando aqui, a energia que a chama está passando para a massa de água, só serve para retirar as moléculas daquela massa de água. Não serve mais para aumentar a temperatura. Então, o que que vai acontecer? Você coloca lá a panela, fecha a panela, né? Coloca no fogão. Aí acende o fogo. Você pode acender no fogo alto? Pode. Porque quando você acende no fogo alto, você começa a passar bastante energia, ou você passa energia numa taxa bastante alta para a massa de água. Isso vai fazer com que aconteça uma elevação da temperatura em um tempo reduzido.
Isso é importante porque você evita desperdício para o ambiente, né? Desperdício de calor para o ambiente, e aí você atinge rapidamente a temperatura de ebulição. Acontece que atingiu a temperatura de ebulição, você não vai conseguir aumentar mais a temperatura até que toda a água vire gás. Isso não vai acontecer. Então, se você continuar no fogo alto, dando muita energia ou dando energia a uma taxa muito alta, você vai fazer com que a água evapore mais rapidamente. Mas o alimento não necessariamente vai cozinhar mais rapidamente, tá? Você precisa que o alimento fique por determinado tempo naquela temperatura. Como a temperatura não vai aumentar mais, pode ser que a água seque e o seu alimento ainda não tenha cozinhado. Então imagina, você colocou umas batatas lá, né? A batata precisa ficar 120 graus Celsius por meia hora. Se você deixar no fogo alto, digamos que a quantidade de água que você deixou lá evapore em 20 minutos. Ó, a batata ainda não está pronta, tá? Por quê? Porque ela ficou 20 minutos a 120 graus Celsius, mas ela precisa de meia hora. Então, o negócio, melhor negócio aí para economizar, ah, economizar energia, né? No caso do gás aí, né? É você baixar o fogo, baixar um pouco a temperatura do fogo. Isso vai fazer com que demore um pouco mais de tempo para você evaporar a água, tá? Mas isso vai dar tempo para o seu alimento cozinhar com tranquilidade. Então, a alternativa que nós vamos escolher aqui é a alternativa E, tá? Alternativa E. Tô mostrando aqui, ó, consumo de gás desnecessário. Então você vai ficar ali, ó, queimando gás, perdendo energia para o ambiente, porque você não vai ter aumento de temperatura, né? Então, você está jogando energia ali, como não está aumentando a temperatura, ela está perdendo essa energia para o ambiente. Beleza? Então vamos lá. 94. Os fones de ouvido tradicionais transmitem música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião, aspirador de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Aí você tem lá uma lista de fenômenos, tá? Bom, gente, o que acontece? Você tem o fone de ouvido, isso aqui é a parte interna do fone, tá? A parte que vai nas orelhas. E aí você tem a parte aqui externa, tá bom? Aí o negócio é o seguinte, essa parte interna aqui, ela precisa emitir a música do jeito que você quer ouvir, tá bom? Tá, se a gente fosse desenhar o perfil de onda da sua música, seria uma coisa irregular, né? Então seria uma coisa parecida com isso, tá? É uma coisa irregular, porque então a música você tem altos e baixos, você tem instrumentos diferentes, então a onda fica bastante irregular. Se você tiver algum ruído aqui de fora que também seja irregular, então o fone de ouvido CR aí, ele não vai conseguir suprimir esse som. Por quê? Que acontece com essa tecnologia? Ela detecta o padrão de onda que está chegando nela. Então, você vai imaginar que está chegando um som aqui, ó, na parte externa do seu fone. Aí ele detecta esse padrão. Detectando esse padrão, ele vai começar a emitir um outro som com o mesmo padrão. Para quê? Para você conseguir suprimir essa onda. Bom, então você vai imaginar o seguinte: imagina que tem uma onda bonitinha aqui, ó.
tá? Essa onda bonitinha, ela vai aparecer em que tipo de coisa? Ruídos repetitivos. Então, a turbina de um avião, uma britadeira, um aspirador de pó, esse tipo de coisa, sim, tem um ruído com uma onda repetitiva. O padrão não é nem tão bonitinho assim, mas é um padrão. Se você tem um discurso, uma música, alguma coisa, um monte de gente falando, tal, não existe padrão, né? É uma coisa irregular. Então, o fone de ouvido não vai conseguir detectar isso para gerar uma onda igual, tá? Agora, se existe padrão, sim. E aí, quando ele detecta esse padrão, ele vai emitir uma onda, só que fora de fase, ou na fase invertida. O que que isso significa? Que a crista da onda produzida pela, pelo fone de ouvido CR vai encontrar o vale da onda que está chegando, do som que está chegando nele, tá? Quando isso acontecer, você vai somar as duas ondas. Então, olha só, eu tenho aqui a crista do som que está chegando no fone de ouvido, encontrando o vale da onda produzida pelo fone de ouvido. Aí, ó, a crista produzida pelo fone de ouvido encontrando o vale da onda que está chegando ali. Quando você faz a somatória dessas duas, é como se você tivesse um positivo e negativo, positivo e negativo. No final das contas, o que que vai acontecer com o resultado disso? Você vai ter um resultado nulo. Então, essa onda azul aqui, produzida pelo fone de ouvido, vai neutralizar a onda vermelha, que é de um ruído externo que está chegando ali no fone de ouvido, tá? Então é por isso que não dá para você neutralizar um discurso, né? Porque não vai ter padrão, uma pessoa falando, música tocando, alguma coisa do tipo, beleza? Então, qual é o nome desse fenômeno aqui? Você precisava lembrar do nome. O nome desse fenômeno é interferência. É uma onda interferindo, interferência, tá? Uma onda interferindo com a outra, portanto, alternativa B.